Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui com vocês hoje para trazer algumas coisas sobre técnicas de oratória, o que é bem importante, né? A gente trabalha a nossa vivência de Strava, as questões emocionais, as nossas crenças, muito da causa enraizada do porquê a gente tem medo de falar em público, e esse é um complemento bem interessante que eu trago hoje, que eu vou falar para vocês a respeito das técnicas de oratória propriamente ditas, tá? Espero poder contribuir bastante com vocês nesse sentido, de usar essa questão das técnicas de oratória e trazer para vocês a importância de tudo isso, tá? Quero falar um pouquinho da preparação, né? A preparação é tudo quando a gente fala de técnica. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma apresentação, seja numa reunião, num vídeo, para emocionar as pessoas, para contar boas histórias, para passar um conteúdo. Então, para que isso seja realmente eficiente, eu preciso me preparar. Preciso estudar muito bem esse conteúdo, mas também eu preciso checar toda a parte técnica, notebook, projetor, microfone, volume, temperatura da sala, do ambiente, reviso minhas anotações, observo detalhes, o tempo, né, cronometrado. As pessoas não gostam de apresentações que são interrompidas porque o microfone falhou ou porque o projetor não ligou. Então, a gente tem que ter um checklist, tem que ter realmente uma rotina de como falar em público. A gente precisa ter rotina do que fazer, mas isso não pode ser algo que nos engesse, ok? É apenas a forma de preparar. Chegar com antecedência ao local da apresentação ajuda, então é muito legal a gente conhecer as instalações de onde a gente vai, para não correr o risco também de a gente estar num lugar falando de uma coisa e, na verdade, ser outra completamente diferente, certo? Então, preciso sempre estar olhando para essas questões. Eu vou ampliar aqui a tela, para que vocês tenham uma visão maior aqui, tá? Nem tanto, né? Então, entenderam que a preparação é tudo, é muito importante essa questão da preparação. Depois, lembrando de novo e reforçando, a gente vem para emocionar pessoas, contar histórias ou trazer um conteúdo que cause um impacto positivo na vida das pessoas. Então, é preciso que a gente tenha tudo na ponta da língua. Eu preciso saber a melhor forma de que meu público fique focado na minha apresentação. Se eu ficar só lendo slides, só vendo lá aquele texto decorado, as pessoas não vão se interessar pelo que eu estou falando. Então, a minha apresentação tem que estar na ponta da língua, eu tenho que saber a ordem dos slides, eu não preciso depender de nenhum recurso para entregar o que eu vim entregar às pessoas. Evitar PowerPoints carregados de informação e que a gente fica lendo ali o tempo todo, tá? Se tiver muito texto, eu sugiro que você divida esse texto. Então, eu estava falando de realmente ter tudo na ponta da língua, o que é super importante a gente ter tudo na ponta da língua. Além disso, né, gente, conhecer o nosso público, a gente precisa saber para quem a gente está falando. Checar as expectativas, dar espaço para que as pessoas tenham uma interação com a gente, observar a reação das pessoas enquanto a gente fala, deixar as pessoas muito à vontade para fazer perguntas e não ficar se desculpando enquanto fala. Ai, me desculpa, mas olha, eu peço desculpas, eu me desculpo. Você não tem que ficar se pedindo desculpa durante sua fala e se compromete em esclarecer dúvidas posteriormente. Então, se a pessoa te fez uma pergunta, você não tem a resposta, não diz assim, ai, desculpa, eu não sei. Não, diz, olha, no momento eu não tenho essa resposta aqui, mas eu vou buscar e vou te retornar. Olha, me chama no Instagram, me manda um WhatsApp, me liga que eu vou te trazer essa resposta, ou me dá seu e-mail que eu vou enviar a resposta. Outra questão muito importante quando a gente fala em público é a gente falar com pausas de fluência, com uma tonalidade boa, olhar para todas as pessoas demonstrando interesse e vivacidade. As pessoas querem ver que a gente está conectado, conectada com elas, ok? Não se distancie do público.
fale olhando nos olhos. E hoje em dia, pessoal, em época que de vídeos curtos, é muito importante que a gente inove, que a gente seja criativo, que a gente tenha apresentações com vídeos, com fotos, com música, com relatos, com vivências. A gente precisa movimentar para que as pessoas fiquem focadas, fiquem interessadas. É importante a apresentação ser de fato interessante e ter também algo que marque, algo marcante na nossa apresentação, tá? Por quê? Porque o que eu preciso é da atenção, e a atenção vem do meu tema, do slogan, do gerenciamento que eu faço disso, da minha didática, porque as apresentações tradicionais, elas são chatas, as pessoas não prestam mais atenção, tá? Então, eu preciso ter uma história, um fio condutor, eu preciso deixar uma marca, eu preciso estimular as pessoas visualmente, causar emoção, trazer questões que façam elas raciocinarem, ter uma linguagem atraente, ter essa conexão emocional, conquistar realmente a confiança do meu público com um bom conteúdo. Muito sentido para vocês o que eu estou falando, tá? Porque é importante que vocês entendam que a gente está falando aqui de técnica, porque, ai, Cintia, até aí tudo aí que você está falando não parece que é técnica, é óbvio. Não, não é óbvio. O que é óbvio, às vezes precisa até ser dito, porque muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente fala que tem que trazer um elemento surpresa na tua apresentação. Algo que faça com que as pessoas se lembrem de você, mesmo de um tempão passado, tá? E o fechamento, então? Quando eu vou fechar minha apresentação, eu recapitulo os principais pontos, eu peço feedback, eu esclareço as dúvidas, eu reforço a mensagem que eu queria deixar, eu fico disponível e eu agradeço, gente. É muito importante agradecer. E aí eu quero finalizar dizendo que um estudo na Universidade da Califórnia, na década de 50, mostrou que quando a gente fala, 7% do impacto é transmitido pela fala, que é a comunicação racional. 38% do impacto é na qualidade vocal, entonação, ênfase, o timbre da minha voz, o volume da minha voz, e 55%, pasmem vocês, do impacto da minha comunicação vem da minha linguagem corporal, postura, gesto, expressão facial e movimentação, ou seja, a linguagem corporal é muito importante, o que a gente chama de feedback. Então, quando você vai falar com alguém, presta atenção nisso, presta atenção no feedback, presta atenção no seu corporal, conversa com as pessoas, faça perguntas para elas, interaja, mostre interesse real pelo seu público. Fez sentido para vocês? Espero ter ajudado, tá? Peço desculpas que hoje eu estou fazendo numa sala aqui que é um pouquinho mais escura, mas o importante era trazer esse conteúdo para vocês. Espero ter ajudado. Cíntia, fiquei com dúvidas sobre comunicação. Me chama no privado, me chama no direct, me chama no meu WhatsApp. Vamos conversar mais. Eu mentoro nessa área de comunicação, dou consultorias, dou treinamentos e palestras, então ficarei muito feliz em poder ajudar. Espero ter ajudado. Muito obrigada. Até a próxima.